Com o fim da Guerra Ginoverde, Olavo Lobo e Godet formaram uma aliança tendo os três países aliados com o nome da aliança, TDPM, Tratado de Paz Mundial. Também o país o Vascoien, que era comandado por Lovacoien, perdeu algumas regiões do seu país como Baus, Ostad, Goteng. E proibido de que suas tropas não passassem de 200 mil soldados, proibido de ter armas nucleares, mísseis de longo alcance só. Podendo ter 100 tanques de guerra, 50 caças, 3 submarinos, 30 helicópteros de guerra e tendo que pagar 2 bilhões de reais. O novo presidente do país de Vascoien e João Paulo, que aceitou todas as leis que foram ditadas ao seu país. Muitos países foi surgindo ao longo dos anos com suas próprias riquezas com povos diferentes. Esses países são o primeiro país, Sul-Arbanet, com 20 milhões de habitantes, 250 mil soldados, 100 tanques, 1000 mísseis, 28 caças, 3 navios de guerra, 80 helicópteros de guerra. Segundo país, Sofia, com 15 milhões de habitantes, 130 mil soldados, 50 tanques, 200 mísseis, 10 caças, 28 helicópteros de guerra. Terceiro país, Bango, com 29 milhões de habitantes, 280 mil soldados, 190 tanques, 1.100 mísseis, 30 caças, 4 navios de guerra, 98 helicópteros de guerra. Quarto país, Arzama, com 34 milhões de habitantes, 295 mil soldados, 200 tanques, 1.120 mísseis, 29 caças, 3 navios de guerra, 100 helicópteros de guerra. Quinto país, Bois, com 13 milhões de habitantes, 28 mil soldados, 20 tanques, 200 mísseis, 18 caças, 40 helicópteros de guerra. Sexto país, Bolove, com 9 milhões de habitantes, 10 mil soldados, 13 tanques, 8 caças, 10 helicópteros de guerra. Sétimo país, Congo, com 18 milhões de habitantes, 21 mil soldados, 8 tanques, 39 mísseis, 24 caças, 6 navios, 22 helicópteros de guerra. Oitavo país, Armagem, com 38 milhões de habitantes, 188 mil soldados, 160 tanques, 1.212 mísseis, 123 caças, 10 navios, 33 helicópteros de guerra. Nono país, Baus, com 36 milhões de habitantes, 200 mil soldados, 222 tanques, com 3.500 mísseis, deixado pelo exército de Lovacoien, também deixando 220 caças que nem foram usados na guerra porque estavam sendo dominados pelos rebeldes de Godet, 27 caças, 14 navios, 59 helicópteros de guerra. Décimo país, Ostad, com 31 milhões de habitantes, 197 mil soldados, 123 tanques, 30 caças, 1.320 mísseis, 22 navios, 46 helicópteros de guerra. Décimo primeiro país, Goteng, 34 milhões de habitantes, 215 mil soldados, 129 tanques, 28 caças, 1.440 mísseis, 8 navios, 50 helicópteros de guerra. 12º país, o Vascoien, com 390 milhões de habitantes, 200 mil soldados, 100 tanques, 50 caças, 3 submarino, 30 helicóptero. Com um grande acordo com os presidentes Ginoverde, Olavo Lobo e Godet, João Paulo pediu para que possa ter pelo menos 20 navios, que foi concordado pelos os presidentes. 13º país, Rave, com 260 milhões de habitantes, 380 mil soldados na ativa e 160 mil na reserva, 40 mil tanques, 10 mil caças, 18 mil mísseis, 16 submarinos, 160 helicóptero, 34 navios, 2 porta-avião. Com Godet sendo presidente, seu país ficou bem desenvolvido em tecnologia. Em 1979 foi desenvolvendo as primeiras bombas nucleares de pequeno alcance. Foi uma grande demonstração de poder do país, mostrando que eles estão preparados para qualquer coisa. Foram feitas 38 ogivas nucleares e também o primeiro submarino nuclear, o Bang 001. 14º país, Ruslave, com 876 milhões de habitantes, 964 mil soldados na ativa e 606 mil na reserva, 70 mil tanques, 14 mil caças, 30 mil mísseis, 35 submarino, 10 mil helicópteros, 60 navios, 3 porta-aviões. Com Ginoverde presidente, que deu esse grande pé direito na guerra, tendo soberania e respeito dos países aliados, também demonstrando seu poder, foi feita uma bomba nuclear chamada de WOW 0033, que pode alcançar qualquer ponto do continente. Foram feitas 29 delas. Também 200 ogivas nucleares de pequeno alcance que são carregadas pelo submarino. Foram feitos 60 submarinos nucleares.
15º país, Polove, com 687 milhões de habitantes, 642 mil soldados na ativa e 357 mil na reserva, 46 mil tanques, 9.300 caças, 31 mil mísseis, 30 submarino, 9 mil helicóptero, 2 porta-aviões, 280 navios, uma das maiores potências marítimas do continente, comandando por Olavo Lobo, que foi muito importante na guerra ao lado de Gino Verde. Para não ficar para trás, Olavo Lobo também criou um míssil, Rasa B-8Z-55, que tem uma força enorme, levando vários fragmentos nucleares. 16º país, GFJ, com 4 milhões de habitantes, 10 mil soldados, 60 tanques, 20 helicóptero. 18º país, Krova, com 6 milhões de habitantes, 13 mil soldados, 76 tanques, 34 helicóptero. 19º país, Tritos, com 2 milhões de habitantes, 6 mil soldados, 10 tanques, 20 helicóptero. 20º país, Tusa, 600 mil habitantes, 2.900 soldados, 9 tanques, 7 helicóptero. Em 1981 teve uma por território entre Tritos e Tusa, dois países que queriam o mesmo território. Muitos soldados foram perdidos. Tusa, por ter um exército menor, pediu ajuda ao país vizinho, Krova, para se juntar à guerra, mas foi negada. Começou uma grande convocação no seu país para chamar jovens de 18 a 40 anos. Muitos homens se alistaram para o exército do país, tendo em apenas 2 meses 7 mil soldados, e esse número iria aumentar mais. Essa guerra ia ser conhecida como Guerra do Atrito. Em todas as regiões do país tinha conflito, fazendo a população se dividir. A guerra já estava durando um mês. O país de Tusa faz outra reunião com o país vizinho, tendo um acordo que, se o país de Krova ajudasse, iria fazer um acordo de exportação de leite e queijo para o país por 10 anos, tendo 6% de todas as exportações. O país de Krova logo aceita, mandando 7 mil soldados na reserva para ajudar o país de Tusa. Vendo o exército do país rival alimentando o país de Tritos, começa a mandar mais homens para a guerra. Viu que tinha outro país ajudando, ficou com muita raiva, declarando guerra ao país de Krova. A guerra ficou parada por alguns dias porque não tinha baixas de nenhum dos lados. Ficou conhecido como Guerra de Gelo. Foram feitas muitas trincheiras, era uma disputa de quem iria desistir primeiro. Por um lado, Tusa estava tentando ajuda de munição, suplemento do seu aliado. Na principal cidade de Tritos, os maiores mercados, usinas elétricas e muitos cientistas de uma universidade de tecnologia que em segredo estavam fazendo muitos mísseis e caminhões porta-mísseis. Iria ser um grande avanço e iria mostrar poder de fogo aos inimigos. Eles já estavam criando esses mísseis desde que se tornaram independentes em 1978, mas nunca os testaram. Mas agora, vendo que eles estavam em desvantagem, veio anunciar que eles criaram o seu próprio míssil. Nenhum dos países acredita, porque nunca ficaram sabendo de teste de mísseis do país. Foram feitos 250 mísseis de pequeno alcance, mas poderia acertar qualquer país próximo a ele. Também foi feito 12 caminhões porta-míssil, cada caminhão foi colocado em pontos estratégicos. Era a noite. Com a autorização do presidente de Tritos, os mísseis foram lançando aos dois países no exército que entrava na linha de frente. Isso pegou todo mundo de surpresa, tendo uma grande baixa do exército de Tusa e Krova. No só noite eles usaram 50 mísseis, que fez uma grande destruição, e o teste em guerra foi um insucesso para o exército e o presidente de Tritos. Os dois países entraram em comunicação com as grandes potências de Gino Verde. Olavo Lobo Godet relatou que um país usou mísseis sem ter comunicado o que estava fazendo há muito tempo, mas as grandes potências relataram que eles não poderiam entrar porque nenhum dos dois países era aliados deles, então não poderiam fazer nada. O país de Krova mandou seus exércitos com seus 30 tanques e 6 helicópteros para que seu exército pudesse descer em ponto estratégico. O país de Tusa mandou seus únicos 7 helicópteros e os 9 tanques. A guerra já estava trazendo vários gastos aos três países. De novo, o presidente de Tritos manda lança mais 50 mísseis contra os países raiva. Isso sempre dava vantagem a eles, porque quem tem poder de fogo mais forte bélico ganhar em uma boa estratégia. Continua.